Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna, sou advogada especializada em concursos policiais e hoje eu vim tratar um pouquinho com vocês a respeito de um candidato que foi reprovado na fase de investigação social pelo fato dele ter dirigido sem CNH. Bom, o primeiro ponto que eu acho que é super importante trazer para vocês é que essa conduta dele, né, ele dirigiu uma moto quando ele tinha 16 anos e não tinha CNH, por óbvio, né, ele tinha 16 anos. E ele, no momento que preencheu o formulário, né, 11 anos depois, ele relatou essa situação, né, falou que ele dirigiu a moto sem CNH, que foi abordado, que foi encaminhado para a delegacia, que teve toda essa situação, né? Então ele preencheu com uma riqueza de detalhes o formulário de investigação social e ainda assim foi considerado inapto. O primeiro ponto que eu acho que é legal trazer para vocês é que todas as vezes que a pessoa reprova mas preencheu o formulário de maneira assertiva, a probabilidade dessa ação ser julgada procedente é muito mais alta do que aquela pessoa que preencheu o formulário de qualquer jeito, né? Até porque quando você preenche de qualquer jeito, demonstra que você não tem interesse ali em explicar a situação, em trazer clareza, transparência. Então, o primeiro ponto é com relação ao preenchimento do formulário. Isso ajuda 100%, 1000%, no momento que o juiz está ali analisando aquele processo. O segundo ponto que eu acho que é bacana trazer para vocês é que foi uma conduta que foi cometida quando ele tinha 16 anos, né? Então faz muito tempo. Ele cometeu essa conduta, mas depois não existe nenhum histórico que demonstre que foi uma conduta cometida reiteradas vezes, né? Posteriormente, ele fez faculdade, ele se formou, ele tem emprego, juntou declaração de boa conduta das empresas, e esse foi o único motivo de reprovação. Então, esse candidato protocolou recurso administrativo, foi indeferido, como a gente já sabe que é o que acontece na maioria dos casos, né? E depois ele acabou optando por entrar com uma ação judicial. No processo, o trâmite é justamente a distribuição da ação, depois vem a Polícia Militar juntando a contestação com os motivos dessa reprovação, com a cópia do formulário, e depois abre-se um prazo aí para apresentação de réplica. O que seria a réplica? É a defesa, né? Então, depois que eles juntam os motivos da reprovação, o candidato ele tem o direito de rebater esses motivos, de trazer documentos que contrapõem ali o que foi alegado anteriormente. Então, ele apresentou a réplica, nos ajudou muito com relação à documentação, mandou uma série de documentos importantes, a cópia do boletim, certidão de objeto e pé, enfim, uma série de documentos que nos ajudaram bastante ali na produção dessa peça processual. Posteriormente, tivemos a sentença que foi julgada improcedente, né? Ou seja, nós perdemos em primeira instância. Foi um caso julgado aí na primeira vara de Fazenda Pública e, obviamente, nós optamos por recorrer. Então, apresentamos o recurso de apelação. Esse processo subiu para a segunda instância, para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça reformou essa sentença, ou seja, anulou esse ato administrativo, né? Os desembargadores trouxeram a seguinte fundamentação aqui para esse caso em específico. Na ementa, que é basicamente um resumo que eles trazem ali no acórdão, eles colocam o seguinte: inaptidão em fase de investigação social, condutas classificadas como ato infracional cometidas há 11 anos, na adolescência do autor que não ensejaram a instauração de processo judicial. Circunstância que, no caso, não se configura como motivo idôneo para a exclusão do autor do certame, sob pena de perpetuar uma situação ocorrida de maneira episódica, não comprovada a omissão de informações relevantes no formulário preenchido. Ou seja, o que os desembargadores levaram em consideração? Que foi um caso pontual na vida dele, né? Que foi ocorrido ali durante a adolescência e que ele não omitiu essas informações no formulário. Ou seja, vejam como é importante você preencher o formulário de maneira assertiva, de maneira transparente. Isso os desembargadores e os juízes, até em primeira instância, eles levam muito em consideração. Então, esse foi o caso de hoje, é um caso real e prático. Se você tem alguma dúvida com relação à fase de investigação social, nós estamos à disposição aqui, pode deixar sua dúvida no comentário, e também não posso deixar de te pedir para curtir e comentar esse vídeo, até porque nosso conteúdo só chega para você quando você tem esse certo engajamento, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!